Vamos seguir, pessoal, com o noticiário agora aqui. A gente vai trazer as notícias dessa segunda-feira, outras notícias importantes dessa segunda-feira que estão relacionadas à economia, porque o ministro da Fazenda adiou mais uma vez a apresentação do arcabouço fiscal no Congresso Nacional, né? Agora a expectativa é que esse texto seja apresentado amanhã ao Congresso. Essa proposta está sendo encaminhada, então, para o Congresso para viabilizar a proposta do governo. Ao detalhar mais cedo a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, a ministra do Planejamento garantiu que os planos do governo de gastar 172 bilhões de reais, 172 bilhões de reais em programas como Minha Casa Minha Vida, por exemplo, e outras ações sociais, elas não serão possíveis sem a aprovação dessa proposta elaborada pela equipe de Haddad. A gente separou um trecho da fala de Simone Tebet e mostra agora para vocês. Vamos ver. Nós não podemos falar do arcabouço fiscal, mas eu já gostaria de adiantar em relação a isso, porque foi passada uma lâmina em relação à dívida pública comparativa ao PIB, né? O objetivo do novo arcabouço fiscal é conter gastos, sim. Tanto é que nós não poderemos ter aumento real dos gastos públicos além do aumento real das receitas. E assim mesmo com duas travas. Uma delas, nós não podemos gastar mais que 70% do aumento real das receitas. Então, nós teremos, sim, o arcabouço, ele tem, obviamente, um controle efetivo em relação aos gastos públicos. A responsabilidade fiscal, ela se encontra muito presente no novo arcabouço. Mas, né, ele está preparado para abarcar, sobre a ótica da responsabilidade social, todas as políticas públicas efetivas e necessárias para colocar o pobre no orçamento, como quer o presidente Lula. Tá aí. E tem um outro trecho também na fala de Simone Tebet importante que a gente destacou para vocês. Vamos rodar. A LDO respeita a regra vigente e, segundo, ela traz um realismo orçamentário e transparência. Isso eu quero deixar muito claro. Foi uma determinação da equipe econômica de todos os ministérios, que o orçamento, que a LDO tenha aqui esse realismo e essa transparência. Tudo que nós discutimos está na LDO, está nessa planilha. Por fim, qual foi a saída que nós encontramos jurídica para resolver esse problema? A autorização orçamentária para novos gastos, para o excesso de gastos orçamentários, a depender da aprovação do novo arcabouço fiscal. Então, o que nós estamos chamando de despesas condicionadas à aprovação do arcabouço fiscal. Se não for aprovado o arcabouço fiscal, nós não temos condições de cumprir as despesas que vamos apresentar. Se ela for aprovada, já está coberta, e aí alguns detalhes técnicos de onde fica, no ato das disposições condicionais transitórias ou não do arcabouço fiscal, isso tudo, né, vocês vão ficar sabendo ou hoje à noite, quando for publicado, ou amanhã, ou quando a decisão política do presidente Lula, quando o presidente Lula assinar e decidir a data e o time de mandar. Acredito que ainda nesses próximos 48 horas, no máximo 72 horas. Vamos chamar para cá também, Graeb, o Rodrigo Oliveira, para falar um pouco mais sobre esse adiamento, mais um adiamento que foi feito. Rodrigo, muito boa noite para você, seja muito bem-vindo ao Papo, Rodrigo. Queria que você começasse fazendo uma análise, primeiramente, sobre esse adiamento, mais uma vez, que foi feito por Fernando Haddad, então a entrega que estava prevista para hoje foi para amanhã, e sobre esses posicionamentos, então, de Simone Tebet, inclusive falando sobre se não ocorrer essa aprovação do arcabouço fiscal, não tem como bancar os programas sociais do governo, né? Muito boa noite. Boa noite, Kenzo, boa noite, Graeb, boa noite, pessoal aí que está acompanhando a gente. Eu estou tentando me segurar aqui, mas eu não vou conseguir, né? A Tebet ainda fala, né? Não, quem sabe em 72 horas a gente vai ter o arcabouço. Aí não dá, né? Mas as piadas já vêm prontas, tá cada dia mais difícil aqui o negócio. Mas, na verdade, assim, tem uma coisa que a Simone fala que a senhora vai me desculpar com toda a vênia, né? Já que vocês estavam falando aí de coisas jurídicas, realismo orçamentário é a única coisa que não tem nessa LDO. Se tem algo que está faltando, é realismo. Tudo que tem na LDO é matemática, tudo é o espetáculo do Mr. M, do crescimento, né? Porque você não sabe de onde vem o dinheiro, mas você diz que está sendo realista. Aí você diz, não, mas
Se aprovar o arcabouço, aí a gente tem espaço para ter o dinheiro, mas a gente não sabe de onde vem. Ah, ótimo. E as despesas? Não, realismo orçamentário. Sim, mas você não está dizendo que vai ter aumento real no salário mínimo? Porque isso não está na LDO. Vai ter, com certeza vai ter. Ué, mas então cadê o realismo? Tudo o que está faltando nesse orçamento é realismo. E tudo que você olha é aquilo que a gente vem falando há dias, há semanas e há meses. É tudo meio mais ou menos. A gente não sabe. Se você fizer 3 minutos de conta, as contas não batem. Né? Ah, não tem. Se tivesse o teto de gasto, a gente ia precisar de uma outra PEC para colocar aí 170 bilhões de reais a mais para poder gastar. Isso já mostra que não há controle da despesa, não há mecanismos para frear a despesa. Ninguém nesse governo está interessado em frear a despesa. O único interesse, e não por acaso, o representante do Ministério da Fazenda, ao lado aí da Simone Tebet, à direita dela, à esquerda dela, à direita de você no vídeo aí, é o Barreirinhas, secretário da Receita Federal do Brasil, o homem que arrecada imposto. Então, assim, está muito claro o que o governo quer. Ele quer um jeito de conseguir mais dinheiro e vai ser via imposto. Para gastar onde? Ninguém sabe, ninguém tem muito planejamento, embora a Simone Tebet, a ministra Simone, esteja sempre dizendo no Spending Review que a gente vai ver a qualidade do gasto, mas ninguém fala nada sobre absolutamente nada sobre isso. É tão ruim, se não for pior, do que a história de que vamos conseguir levantar 170 bilhões, 150 e tantos bilhões, para poder zerar o déficit primário no ano que vem. Então, assim, só para deixar claro, tudo que não teve nessa LDO é realismo orçamentário. Boa, Graeb, quero te ouvir sobre esses posicionamentos hoje de Simone Tebet, ao lado ali do secretário da Receita, inclusive, se posicionando, tentando dar essas explicações aí sobre a LDO e, é claro, também colocando bastante toda a responsabilidade ali de que precisa disso para que sejam cumpridos programas sociais, por exemplo, para que sejam cumpridos todos os objetivos do governo, que seja aprovado esse arcabouço fiscal dentro do Congresso Nacional. Graeb. Microfone, Graeb. Para não perder o hábito, certo? Certo. Tem que ter. Eu vou acrescentar aqui uma informação, né, para corroborar aquilo que o Rodrigo estava dizendo, né, que não tem realismo. Foi perguntado com muita insistência da onde virá a arrecadação para que se cumpram todas as promessas, todos os gastos que estão sendo feitos, que estão sendo prometidos, né, pelo governo. Um repórter do Valor, que estava lá na hora da entrevista, perguntou para o Barreirinhas, que é o homem da Receita, né, números que foram calculados pelo Felipe Salton, economista, presidiu a Instituição Fiscal Independente do Senado, dos caras que mais entendem de orçamento público no Brasil hoje em dia. Olha, precisa crescer 3,6% a arrecadação para dar certo isso que vocês estão falando. Crescimento bem razoável de arrecadação, certo? Da onde? Da onde vocês estão imaginando que virá isso? Ele falou, olha, posso te garantir que tudo que está aqui, tudo que a gente está prevendo é muito conservador, é muito realista, mas eu não sei, não vou te dizer agora. Eles não dizem. Eu estava até brincando com o Rodrigo hoje. Eles ficam adiando para sempre mais 72 horas a apresentação do diabo da regra fiscal, e agora estão adiando também para 72, ou sei lá eu quantas horas, a indicação das possíveis fontes dessa grana toda que eles querem. E é o seguinte, eles falam, não vamos aumentar, não vamos criar imposto novo, não vamos aumentar a alíquota. Não importa como eles vão fazer. O fato é que tem gente no Brasil que vai ter que pagar mais imposto. Certo? A gente já viu o que aconteceu quando quiseram taxar as comprinhas.
as comprinhas da Shein. Já foi um bafafá. Alguém acha que outros grupos que eventualmente vão passar a ser taxados, que vão perder algum benefício fiscal de que gozem hoje em dia, não vão se movimentar? E olha, a gente está falando de uma coisa que não tem organização, né? Quem compra na Shein não tem o grupo de consumidores da Shein. Não tem uma organização que representa esses caras. Agora, se você for mexer em qualquer área do comércio, da indústria, esses caras se organizam, eles têm dinheiro e eles vão tentar barrar de todas as formas possíveis esses planos no Congresso, na Justiça. Então, não tem jeito fácil de apertar essa porca da tributação, né? É uma fantasia você achar que com boa vontade e o cuidado da Receita, esse dinheiro vai aparecer do nada. Para começo de conversa, é muito fácil você judicializar essas coisas. Certo? E daí aquela previsão já não é exatamente aquilo. Então, não tem realismo. Tudo que faltou foi realismo, exatamente como disse o Rodrigo. O governo está brincando de fazer contas e precisa mostrar de verdade quais são as intenções dele. Até agora não mostrou. Passaram-se já semanas de discussão sobre arcabouço fiscal. Não temos sequer a regra, muito menos a fonte das receitas extraordinárias que eles estão querendo. É ruim tudo isso. Rodrigo, muito obrigado, Rodrigo, pela participação aqui no nosso Papo Antagonista. Eu já vou te liberar. Pode convidar o pessoal. Amanhã tem Morning Call, 9h40 da manhã. Vai trazer o quê, Rodrigo? Chama aí o pessoal. Sim, vamos falar um pouquinho de arcabouço, né? Vamos falar da LDO de novo. Vamos trazer algumas curiosidades. Hoje saiu um post legal lá no site sobre o pessoal da Apex, né? O Jorge Viana lá chamou um pessoal mochileiro, cantor, que é aquele, continuando aí com aquelas contratações ou convocações, ou sei lá, nomeações com caráter muito técnico, né? E o Sindicato dos Bancários também de São Paulo conseguiu emplacar mais um aí, dessa vez na Postales, né? Você vê que cada vez mais currículo não serve para nada, você precisa conhecer as pessoas certas, viu? E amanhã, então, 9h40, lá no Morning Call, o Antagonista, eu vou falar um pouquinho sobre isso e sobre tudo que mexe aí com o mercado financeiro, com o bolso desses que nos assistem aí, que estão tentando se defender disso tudo aí. Vamos falar também de Shein, porque está todo mundo preocupado, né? Não tem jeito. Olha, o Lobo Solitário está dizendo, está preocupado se a gente vai colocar, você sabe que tem um Galo Andrade lá, né? Que é primo do ministro da Fazenda, está com medo que a gente coloque o Galo Andrade na panela. Vamos ver. Bom, Rodrigo, obrigado. Então, pessoal que está acompanhando a gente ao vivo aqui no nosso Papo Antagonista, todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 9h40 da manhã, começa o Morning Call com ele, Rodrigo Oliveira, trazendo para vocês a abertura do mercado, trazendo todas as movimentações econômicas também, programa recheado de informação, de bastidor e de análise desse cara. Pode complementar, Rodrigo. Posso falar só um negocinho? Só voltando aí nesse negócio do orçamento, eu esqueci de falar isso, o Graeb meio que já tangenciou o assunto, mas sim, é importante dizer que são duas coisas. É o arcabouço e todas essas medidas aí compensatórias para fazer parte das coisas. Então tá assim, ó, o orçamento está apoiado no arcabouço, que está apoiado na reforma tributária, que está apoiado nessas medidas compensatórias e está tudo apoiado nessa base meio mais ou menos que o governo tem no Congresso. Então as coisas estão meio complicadas. O único trunfo no bolso do governo são esses 200 e tanto, 300 cargos no segundo escalão, que obviamente vão ser entregues a pessoas que estiverem alinhadas com o plano de governo.